Oi, turma do livro Conversando sobre a Vida, Gesualdo Costa. O objetivo da vida. Uma antiga lenda árabe, que narrarei ao meu modo, conta que às margens de uma frondosa floresta, ainda virgem, morava um simples lenhador que vivia com os parcos recursos adquiridos com a venda de alguns gravetos de lenha que juntava todas as semanas e vendia na cidade para garantir sua sobrevivência. Vivia infeliz, sua vida não tinha muito sentido e ele desejava ser feliz. Por isso orava todo dia para que Deus lhe orientasse na busca da felicidade. Certo dia passou por aquelas paragens um homem sábio, peregrino da vida, desses que andam pelo mundo irradiando luz de sabedoria por onde passa, e lhe fez a seguinte proposta: Homem, entra na floresta. Aquele homem pobre olhou para a floresta, ainda virgem, que lhe cercava, como se a visse pela primeira vez, e se deu conta que nunca se aventurara a lhe explorar. Após a sugestão do sábio, começou a entrar na floresta e a extrair dela madeiras de ótima qualidade que ali encontrou e vender na cidade próxima. Sua vida começou a melhorar financeiramente e isso o motivou a entrar cada vez mais na floresta e dela extrair mognos de boa qualidade, jacarandás raros e diversas madeiras nobres, e se tornou um homem rico, dono de uma grande e próspera madeireira, contudo ainda infeliz. Depois de algum tempo de exploração, aquele homem encontrou no interior da floresta minas de ouro e prata. As registrou em seu nome, porquanto eram terras devolutas, e passou a ser o homem mais rico de toda a região. Porém, ele tinha ainda um grande vazio existencial que o fazia ainda muito infeliz. Depois de muito questionar Deus sobre sua situação, pois atender à sugestão do sábio e entrar na floresta, ficou rico, passou a viver confortavelmente, mas a felicidade pedida já estava no entardecer da vida, quando teve a sorte de encontrar novamente aquele homem sábio. Ele perguntou: Segui sua sugestão, entrei na floresta e fiquei rico, mas sou ainda muito infeliz. Onde foi que eu errei? O peregrino da vida o olhou com ternura e, após alguns segundos de silêncio, elucidou: Meu filho, você entrou na floresta errada. A floresta que eu me referia era a floresta do seu interior, do espírito, para descobrir as causas da sua infelicidade e as eliminar pela raiz para conquistar a tão anelada felicidade. Conclui a lenda que aquele homem passou a viajar para dentro de si mesmo e, depois de algum tempo, encontrou a paz e, consequentemente, a felicidade. É muito raro na vida adentrarmos sempre na floresta do materialismo e muitas vezes nos darmos bem financeiramente. Porém, se nos esquecermos de nós mesmos, se não entrarmos também em nossa desconhecida floresta interior, será impossível vivermos um dia a verdadeira felicidade. O aprendizado, as conquistas intelectuais e todo o conhecimento adquirido só trarão resultados satisfatórios e nos tornarão sábios se vivenciarmos os aprendizados da vida. Por isso, a sabedoria é a mais importante que o saber. O verdadeiro homem sábio é aquele que começa a ver a vida sempre do ponto de vista espiritual, com os olhos da alma, pois passa a compreender que a essência da vida não está nas coisas passageiras e efêmeras que a matéria proporciona, mas nos valores imorredouros do espírito. Assim, o homem sábio percebe que nunca sabe nada, que sempre tem algo a aprender, porque somente Deus é absoluto. Alguém já disse: antigamente sabíamos quase nada de tudo, hoje sabemos quase tudo de nada. Na felicidade se chega quando se faz boas escolhas, contudo as boas escolhas só são possíveis com experiência, e essa experiência com más escolhas. Viram, amigos leitores, o quão importante é viver
Viver é a busca incessante da sabedoria que nos proporcionará felicidade. Quem passa a ver a vida sempre do ponto de vista espiritual vive mais sereno, mais calmo e ver os problemas e vicissitudes da vida como caminhos para se encontrar a paz. É evidente que a prática dos ensinamentos de Jesus constrói o verdadeiro caminho para a felicidade plena. Muitos homens de boa vontade que certamente habitam na esfera crística vieram ao mundo como mensageiros do amor para nos ensinar a construir esse caminho, e um dos que ainda estão encarnados é o nosso querido Divaldo Franco, o Paulo de Tarso dos nossos tempos, aquele a quem Chico Xavier chamou de trator de Deus, o incansável mensageiro do amor e da sabedoria que leva Jesus e o Espiritismo para além das fronteiras do Brasil, leva a mensagem cristã para o mundo inteiro. No livro A Busca da Perfeição, o Espírito Eros escreve pelas mãos do nosso Divaldo a mensagem: por fim, a sabedoria, com a qual concluo este capítulo. O discípulo entusiasmado solicitou ao mestre que preparasse para a sabedoria. O educador recebeu com carinho na sua gruta, explicou-lhe as dificuldades para a conquista da sabedoria, ensinou-lhes as regras fundamentais para a aquisição do conhecimento espiritual, depois ofereceu-lhe gastos, manuscritos e alfarrábios das doutrinas antigas para que os lesse e meditasse no seu conteúdo. Passado um largo período, indagou-lhe um dia, buscando saber como estava se sentindo, e ele respondeu: muito feliz e ansioso por conhecer mais, por adentrar-me no infinito das informações, tenho sede de saber, de entesourar conhecimentos, de embriagar-me no licor da verdade. O mestre ensinou-lhe novos ramos do pensamento, abriu-lhe diferentes caminhos da percepção, sugeriu-lhe meditação e renúncia. Tempos transcorridos, voltou a indagá-lo a respeito como estava, e ele explicou: alguma confusão me inquieta. São tão variados os ramos do saber que agora procuro fazer as conexões entre uma e outra doutrina filosófica para encontrar a lógica de todas. Necessito de muito mais tempo do que pensava. O orientador paciente esclareceu-lhe sobre a necessidade da compaixão e do amor, da piedade por si mesmo e pelo próximo, sugerindo que aquietasse a mente e pensasse com o coração, meditando e esperando. Passados alguns anos em silêncio, quando a juventude se transforma em maturidade e essa experiência de vida, o sábio perguntou ao antigo candidato como se encontrava. Sem qualquer ansiedade ou desânimo, ele respondeu com calma: estou em paz, porque em mim brilha a delicada chama do amor e não necessito de mais nada. Não houve mais qualquer palavra de um ou do outro, ele havia adquirido a sabedoria. Ai. Lembrei de uma pessoa enquanto fazia a segunda leitura aqui. Bom, vamos lá. Objetivo da vida. Muitos de nós, né? A gente acha que a gente nasce, cresce e morre. A gente teve essa cultura de pequeno. A grande parte das religiões com as quais nós convivemos na juventude e na infância, elas estavam ligadas à matéria. Nós somos ainda dessa geração que é filho da católica, filho do protestantismo, e o espiritismo, por mais que se tenha tantos e tantos anos, ele não era muito divulgado na nossa época, 50 anos atrás, porque ainda existia um preconceito muito grande, onde o espírita é tido como se fosse um macumbeiro. Ontem à noite, conversando com um amigo, né, como se fosse um bruxo, ele falando a respeito de bruxaria, de feitiçaria. E a gente antigamente era taxado, né, como pessoas que possuem rituais. Esses rituais estão ligados a espíritos maléficos, né? Então não viam o espiritismo com bons olhos, como se vê hoje, porque Chico Xavier preparou tudo isso para nós, né, gente? Cá para nós, depois do Chico, existe uma vida
histórica, né? Um contexto histórico antes e depois de Cristo. E aqui no Brasil existe uma vida antes e depois do Chico Xavier, em relação ao espiritismo. Por mais que Allan Kardec tenha feito um trabalho fenomenal, a propagação da doutrina tenha sido grande, aqui no Brasil, pelo menos o que eu acompanhei, não estou dizendo que isso é regra, mas aquilo que eu acompanhei, existe um parâmetro antes e depois do Chico Xavier, porque ele realmente ele trouxe para nós um bálsamo, onde acalmou as pessoas em relação ao espiritismo. As pessoas tinham muito, mas muito preconceito. Ainda tem, mas é bem menor do que antigamente. Isso é fato. Eu, como professora, eu fiquei 32 anos numa sala de aula. E toda vez que perguntava para mim qual é a sua religião, eu falava espírita. Pronto, só faltavam sair correndo, né, com medo de mim. Então, eu vi, grande parte das crianças eram evangélicas ou católicas, e seus pais não aceitavam a religião diferente. Então, com muita, né, muita paciência, resiliência, resignação, que a gente vai mostrando através da nossa conduta, né, que nós seguimos Cristo. Ainda ontem eu estava conversando isso com um amigo, né, ele falou assim, você é espírita kardecista. Eu falei, então, se não houvesse nenhuma interpretação errada sobre isso, não teria problema nenhum a gente falar espírita kardecista, mas as pessoas interpretam errado. Se eu falo espírita kardecista, vão achar que eu sou espírita que segue Kardec e que eu não sigo Jesus porque eu sigo Kardec. Não é assim que funciona. Nós seguimos Jesus, nós somos cristãos, porém, nós estudamos a doutrina espírita através dos ensinamentos dos espíritos que foram dados aos médiuns através de cartas que o Allan Kardec codificou e transformou em livro, para que a gente pudesse perpetuar esses estudos, não fossem perdidos, porque tudo que se fala perde, o que escreve perpetua. Então, nós temos as obras kardecianas, mas que são baseadas em ensinamentos dos espíritos, não é ensinamento do Kardec. E o nosso objetivo de vida, a doutrina mostra que é diferente daquele materialismo do nascer, crescer e morrer. Nós renascemos, porque a gente já é de outras encarnações, nós renascemos, nós nos desenvolvemos, nós não morremos, nós voltamos ao plano espiritual para reencarnar depois novamente, ou seja, a nossa vida é uma contínua, não tem fim. E pelo fato de não ter fim, a intenção de Deus com isso é que a gente vá cada vez mais evoluindo, e à medida que a gente evolui, não é para sentar num trono ou para deitar eternamente no sono, né, da pureza, do paraíso, não, é para a gente evoluir e ajudar aqueles que ficaram lá atrás. Então, como ele fala, nós somos todos filhos de Deus, nós somos todos irmãos, e faz um sentido para mim tremendo tudo isso, porque até então não fazia sentido quando eu era católica de saber que eu nasci, cresci e vou morrer. Para que eu vou conquistar casa? Para que eu vou estudar? Para que eu vou passar por problemas? Para que eu vi meu pai se descabelando tantas e tantas vezes por falta de dinheiro? Era simples ele acabar com tudo aquilo. Morria, dava um tiro na testa e pronto. Então, quando a gente vê que a doutrina que você frequenta, que a religião que você frequenta, ela não te anima para seguir, ela tá te barrando, ela tá te dando aquela... né? Ela te dá o checkmate, ela fala, se você for bom, você vai para o céu, se você for ruim, você vai para o inferno, né? Ou você fica lá no purgatório por um tempo até a gente decidir para onde que você vai. Mas quem vai decidir é um homem, o padre, que é representante de Deus, que ele é homem, ele é tão imperfeito quanto eu. Representar Deus não significa que ele seja um homem santo. Então, assim, todas as vezes que eu estive dentro de uma religião e eu observei que existe um fim para elas, mesmo que seja um fim do lado espiritual, mas é um fim. Tem umas que falam que você vai viver o sono eterno, tem outras que falam que Jesus vai ter que voltar para que você se purifique. Ou, né, cada uma tem um dogma, tem uma crença. Tudo bem, a princípio é válido tudo, mas à medida que a gente vai evoluindo e vai acreditando que a nossa vida é uma contínua, que ela é infinita e que ela é prazerosa à medida que você vai evoluindo espiritualmente, crescendo através da sua moral,
poxa, eu acho que é um gás para a gente. Então, só por aí já traz uma harmonia, traz uma tranquilidade, né? É como falam, a doutrina espírita, ela é confortante, ela veio para confortar, ela veio para consolar e consola, gente. Não tem uma outra religião que eu conheça e que fale coisas que consolam, que dão pra gente um bálsamo, que acalma, fala, não, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Pelo contrário, as outras apavoram a gente, ou você faz ou você vai pro inferno, ou você faz, ou você vai morrer, né? Não quero entrar nos pormenores, porque senão eu acho que eu acabo faltando até com respeito, porque minha opinião nesse ponto é um pouco mais dura. Eu vim da católica. Mas eu adoro assistir missa, eu adoro ouvir o padre, eu adoro o sermão. Mas eu não suporto os dogmas, os rituais. Eu acho desnecessário, porque empaca a gente. De verdade, quando eu ficava com o terço na mão ali, reza, 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 reza. Aí depois cheguei no padre no dia de confessar, o padre fala, filho, o que foi que você pecou? Eu falei, padre, eu tenho 12 anos de idade, eu nunca confessei na vida. Eu já devo ter feito um monte de coisa nesses 12 anos, eu vou lembrar tudo aquilo que eu fiz? Pega os 10 mandamentos, vira do avesso e vê o que o senhor manda para mim. Ele começou a dar risada, que ele viu que eu estava inocente naquela parte, não sabia o que dizer para ele. Aí ele falou, reza, acho que foi 2 Ave Maria, 2 Pai Nosso, um negócio assim, foi muito pouco. Aí eu falei para ele, mas peraí, não faz sentido, padre. Então eu tô pagando muito mais todo dia, porque eu faço o terço todo dia, e lá tem um monte de Pai Nosso, um monte de Ave Maria. Então, assim, tem algumas coisas que a gente tem que dar uma chacoalhada aí pro tico e teco, né? Porque eu penso assim, eu acabei de fazer a leitura, né, do Pão Nosso para os meus amigos no WhatsApp. E aqui no Pão Nosso hoje ele estava falando exatamente isso. Não é a quantidade de vezes que você ora, que você decorou uma prece, não é os rituais, não é acender vela. Tá no capítulo 159, depois vocês procurem aí, o Pão Nosso, a posse do reino. Para você ter essa posse do reino, não é uma posse material, não é adquirir um pedaço do céu, é adquirir a paz interior. E a paz interior é a sua reforma íntima. Não precisa de nada externo, é interno, é que nem ele está falando aqui. Você não precisa procurar numa floresta fora, você vai procurar fora, você vai ficar rico, você é capaz, todo mundo é capaz. Qualquer um que for pro farol vender bala, vende a bala. Então, a matéria, nós temos inteligência, sabedoria, nós temos conhecimento, nós temos jogo de cintura brasileiro, então nem se fala. Qualquer coisa a gente faz dinheiro. Então, a gente tem essa aptidão, a gente tem essa competência que está dentro de nós. Nós temos cara de pau, a gente consegue tudo o que a gente quiser, gente. Na parte material, eu fico boba de ver gente encostado falando que não arruma emprego. E toda vez que eu converso com uma pessoa que precisa de funcionário, ele fala, não aparece ninguém para me ajudar. Então, emprego tem, não tem pessoas querendo trabalhar. E arrumam desculpa dizendo que não tem emprego. Porque o que eu vejo de gente falando que precisa de funcionário, tem uma escola aqui em Itaquá que está precisando de serviço geral. Tem pedreiro que eu conheço que precisa de um ajudante geral. Tem açougue que eu conheço de uma amiga minha que precisa de ajudante. Cadê esse pessoal? Então, assim, dinheiro tem trabalho, tem dinheiro. A gente consegue andar nessas florestas. Mas a floresta principal que a gente precisa andar é essa aqui dentro. Conhecer aqui dentro. Tem um amigo, eu falei, eu tenho um amigo que a gente debate às vezes, e para não arranhar a nossa amizade, eu até parei de debater, porque eu não preciso de provas, grandes provas a respeito de Deus, de Jesus, de amigos superiores, eu não preciso de muitas provas sobre o espiritismo, porque até onde eu cheguei, que foi pouco, mas já foi o suficiente para eu ter paz, para eu acreditar e ser feliz. Então, até onde eu estou aqui no espiritismo, não que eu não queira andar mais, que eu não queira aprender mais, lógico que eu quero, mas eu não quero é ficar debatendo, entrando em conflito, porque quanto mais a gente entra em conflito,
Ah, o que você acredita, fulano não acredita. Aquilo que você está falando que é verdade, o outro está falando que é mentira. Se eu ficar entrando nesse patamar de discórdia, de desentendimentos, de interpretações, como aconteceu com um amigo meu lá no passado, ele foi em várias religiões, cada religião que ele agora eu acho que eu encontrei aquela religião que me preenche. Ah, não era, eu vou em outra, eu vou em outra, eu vou em outra. Ele lia tudo, ele estudava tudo, para no final das contas ele acabar cético. Ele fala, não acredito em mais nada. Então, a gente na sala de aula, enquanto professor, a gente deixa o aluno debater quando é um debate saudável, que você está vendo que está construindo aquele conhecimento do aluno. Mas quando você vê que aquele debate já começa a dar atrito, aí você para. Aí não. Aí já é improdutivo. Então, tudo que a gente vai buscar de conhecimento, seja ele externo ou dentro de nós, tem um limite. Porque às vezes até a gente fazendo um reconhecimento do que nós somos, dá atrito. Né? Eu já fui buscar algumas coisas em mim assim que começou a me fazer mal. Eu falei, opa, não, tá errado. Eu vou buscar a culpa, porque a gente começa a ir muito fundo, a gente acha culpa. Nós não somos santos. Nós temos um monte de coisa que a gente fez errado e a consciência não acusou na época e ficou lá guardado. E quando você começa a mexer, é como dizia minha santa vozinha, né? A merda, quanto mais mexe, mais fede. Então, tem coisas que você vai, mexe, arruma. Você tem maturidade para arrumar. Tem coisas que você ainda não tem a maturidade para arrumar, que está lá dentro, então deixa quietinho. Não mexe, não. Né? Eu falei aqui uma vez, não sei se foi dentro do estudo desse livro, mas já falei uma vez em canal. Um casal uma vez vivia muito bem um com o outro. Foram fazer regressão de curiosidade. Chegou lá, descobriram que numa outra vida, um quis matar o outro, porque eles eram irmãos na outra vida, e o pai era um rei e eles queriam o trono do pai. Nunca mais eles conseguiram dormir juntos. Acabou a harmonia do casal, porque um olhava para a cara do outro e falava, e agora, será que ele vai querer me matar de novo? Então tem coisas lá dentro da gente que a gente não mexe. Quando dá atrito, não mexe. Mas tem coisas que é produtivo, que a gente vai lá e fala, putz, eu não percebi isso. Ah, isso dá tempo de arrumar. Eu consigo arrumar agora. Eu tenho feito isso, gente. Eu tenho feito isso diariamente. E os estudos, o livro do Gesualdo, que são palavras simples, ele toca a gente. Eu falo que, quando eu faço a leitura das obras do Gesualdo, ele toca. Você assiste a palestra dele, ele toca. E tocar não significa atritar, não dá atrito. Mas ele provoca a gente através de uma reflexão que não é ele que está apontando para a gente, olha, isso aqui você errou, porque eu já cansei de ter gente assim. Patrícia, você está errado. Patrícia, não faz assim. Patrícia, não está aprendendo. Eu cansei de ter gente dando pitaco na minha vida. E eu também sou pitaqueira. Não posso nem reclamar porque eu também sou assim. Não posso ver nada de errado que eu tô lá dando pitaco. Mas eu tô aprendendo que não adianta dar pitaco. Agora, com 52 anos, é que eu tô aprendendo isso. Aprendendo, não é que eu aprendi, não. Que eu não devo ser tão pitaqueira. Que tem um limite. A gente fala quando o outro quer ouvir. Se o outro não quer ouvir, não adianta ficar dando pitaco. Você se estressa, você atrita, você se machuca o outro, a boa convivência vai pro ralo. Ixi, essas coisas eu tô aprendendo aqui, ó, lendo. Quando toca, quando essas palavras, o Gesualdo em momento nenhum encostou a mão em mim e falou assim, olha minha irmã, você precisa mudar nisso. Mas através dos exemplos, através da linguagem dele, através dos estudos dele, ele me fez estudar e refletir, e ir lá na minha floresta até onde eu posso e tirar dessa floresta algumas coisas que me fazem mal e substituir por outras que fazem bem. Então, é isso, Jesus fez isso. E a gente, pela imaturidade, a gente não percebe. Jesus, em momento nenhum, apontou para alguém e falou, para com isso, você está errado. Não, ele mostrava o que era certo. Quem quiser que siga, tá ali o exemplo. O meu mal é que eu vim como professora nessa encarnação. Então, como professora, o que professor faz mesmo? Cobra.
Se eu, na outra encarnação, eu acho que eu era cobradora de impostos, porque é impossível. Eu voltei a ser uma exímia cobradora. Eu sei cobrar, que é uma beleza. Ai daquele que passou pela minha vida sabe o que eu estou dizendo. Do mesmo pé que eu sou uma pessoa legal, bacana, que ajuda, a outra mão é pesada. Eu cobro. Então, eu estou aprendendo através dessas leituras, lá dentro da minha floresta, que o que me atrapalhou a vida inteira, raiva, ira, falta de paciência, de tolerância, cobrança excessiva aos outros, cobrança excessiva em cima de mim, porque tem muita gente que cobra o outro, mas não se cobra. Eu, pelo menos, não. Já que é para cobrar, a gente cobra geral. Eu cobro fora e cobro dentro. Eu olho para o espelho e falo, você fez caca, né? Então, aí eu me martirizo, né? Porque eu tô ali fazendo coisas que eu já sei que não é para fazer. Hoje, quando eu sou reprovada em qualquer teste, eu vejo na hora. Falo, caramba, de novo? Antigamente, não. Eu era reprovada e falava, oh, tadinha de mim, né? Sempre sendo traída, sempre as pessoas mentindo para mim, vitimismo. Hoje, não. Hoje eu entendo por quê. Tô conseguindo entender. Não é mole ter uma Patrícia na vida. Não é mole. Não justifica o erro dos outros, porque cada um está semeando e vai colher aquilo que planta. Não justifica, mas consigo entender. Então, são coisas que estão dentro da floresta, que você cutuca e vai tirando. Né? Isso daqui é bom, isso aqui não é. E aí, quando você chega nesse patamar de entender as coisas que estão dentro da sua floresta, porque floresta é escuro, é fechado, né? Eu ando em floresta, eu ando em mata, do lado de fora. Eu ando no meio de mato. E florestas, quando elas são fechadas, elas são escuras. O sol tá lá em cima esturricando e elas são fechadas. Os raios de sol entram bem fininho. Então é preciso que você mexa nas folhas, que você dê uma balançada nas árvores para você poder encontrar o sol. E é isso que eu estou tentando fazer. Cada vez que eu vou para o meio do mato, cada vez que eu faço uma leitura, é mexer nessas flores, é mexer nessas folhas, nessas árvores e deixar o sol entrar. Quando ele entra com aqueles raios quentes, quando ele entra com aquele brilho, ele ilumina nosso caminho, né? Ele traz paz, ele traz alegria, ele traz bons sentimentos, não traz? Então, é isso. E aí, quando ele fala, né, da questão de você, na vida, você limpando tudo que você vê que é sujo, tirando aquilo que te faz mal, dando uma vasculhada nessa sua floresta, deixando o sol entrar, você evolui, você cresce. Então, o nosso objetivo na vida não é ter um monte de certificado. Eu tenho. Eu já falei para vocês, não serve de nada. No meu trabalho serviu para escala, por exemplo. Foi a única coisa que serviu aquele monte de papel. Né? Se eu era número 50 num ano, no outro ano eu era 52. Eu subia de escala no meu trabalho. Para trabalhar com as crianças, o único curso que eu tenho maior honra, maior alegria de dizer que eu fiz foi magistério. E eu fiz faculdade, pós-graduação, complementação e mais um monte de coisa. Mas o curso mais importante que eu fiz foi magistério. Não precisava de muito curso para ser professora. Os outros, na verdade, foi para subir de escala. E a gente tem pessoas que pendura na parede lá, eu sou advogado, aí coloca lá especialista nisso, especialista em cada cursinho que o cara faz, ele bota lá na parede lá para ficar expondo aquilo, como se houvesse uma necessidade de autoafirmação, para dizer, olha, eu tenho isso, isso e isso. A parede vai pegar a umidade, aquele monte de papel vai estragar. Melhor guardar numa pasta. Se um dia precisar, você tira da pasta. Fala, tá aqui, eu tenho isso aqui. Se um dia precisar. Porque quando chegar no plano espiritual, ninguém vai pedir essa pasta também. Lá eles vão falar o que você trouxe na mala. E na sua mala não vai nada. Não vai uma caneta. Não vai. Na sua mala vai as virtudes que você desenvolveu. Os vícios que você abandonou. As coisas boas que você plantou no coração dos outros, as coisas ruins que você plantou também. Então, é isso. Lá do outro lado, a malinha são o seu bem maior, que não é ouro, não é dinheiro,
mas é o seu interior. Como é que você vai chegar lá? É isso que ele está dizendo aqui. O nosso objetivo de viver é nos tornarmos pessoa melhor, pessoas, espíritos mais elevados, com mais virtudes, com o desejo no bem, fazendo o bem. E quando a gente tem o desejo de fazer o bem, quando a gente tem essa ânsia por ser melhor, isso é um sinal de sabedoria. A nossa sabedoria não está ligada ao nosso certificado, aos cursos que nós fizemos. Ela está ligada ao bem que você produz. Quanto mais bem você fizer, mais sábio você é. Se você está numa discussão e você sabe que sair dessa discussão, você não é sábio. Se você vai dar um conselho para uma pessoa para que ela fique bem, você não é sábio. E isso não é um curso de faculdade que faz. A gente não consegue esse preparo desde que nasce, porque nós somos daquela era ainda, né, da vingança de Deus sobre nós. Olha, Deus está vendo, hein? Não faz isso porque Deus está vendo. Então, a gente ainda vem com aquela cultura de um Deus que pode punir a gente. Mas à medida que a gente entender que Deus não pune, mas que nós somos escravos das nossas escolhas, a escolha é livre. Mas depois aquilo que você escolheu, você se torna escravo daquilo. É seu, ninguém vai pegar. Quando você tem essa ideia, você tem essa sabedoria, você vai entender que Deus não é vingativo. Que tudo na sua vida flui graças a você em primeiro lugar, porque é você que escolhe. Tem esse meu amigo que eu lembrei aqui, ele fala, mas se Deus te dá o livre-arbítrio, não faz sentido ele determinar algumas coisas na sua vida. Eu falo, a gente entra sempre nos atritos a respeito, né, de quem é Deus, livre-arbítrio, a vida após a morte, porque ele pula de galho em galho no conhecimento, ele vai buscar em tantos os lugares o conhecimento que ele acaba não acreditando em nada. E aí ele me desafia, e aí eu já falei para ele, para não atritar, eu não quero desafio mais, né? Eu não quero mais falar sobre algumas coisas que dá atrito. Então isso para mim é sabedoria. Antigamente eu não fazia isso. Eu era do tipo que eu defendia a minha ideia até o final. E se eu não conseguisse defender ela por argumento, aí é a hora que eu estourava. Eu falava, quer saber? Né? Então hoje eu já não faço isso. Eu falava, vamos evitar. Vamos evitar, a gente não atrita, a gente não vai discordar um com o outro e a amizade continua. Então a sabedoria, ela é como o rio, que quando ele encontra a pedra no meio do caminho, ele não atrita com a pedra, ele dá a volta, né? Ele faz a curva da pedra e segue adiante. Isso aí é sabedoria. A gente não consegue, a partir do momento que você vai ganhando isso, a gente não consegue mais atritar. Eu tenho evitado atrito com tantas coisas que vocês não têm ideia. E quem era a Patrícia há uns 2 anos atrás? Porque isso está vindo por causa dos estudos, é sério. Eu não fiz tantos estudos espíritas porque eu trabalhava demais, então eu não era tão dedicada. Hoje eu já sou um pouquinho mais dedicada, eu estou aprendendo demais. Demais. Essa questão de dar a volta do rio, ou do rio na pedra, eu cansei de contar essa história para os meus alunos, mas não fazia ideia de como era na vida real. Cansei de falar sobre essa historinha com os meus alunos. Por conta daquelas brigas na porta da escola, a gente sempre fala, faz que nem o rio, não atrita, dá a volta. Mas isso não estava aqui dentro, não estava aqui, era só aqui. E quando está lá dentro da nossa floresta, isso é virtude. Hoje eu estou procurando não atritar. Quando eu percebo que tem alguma coisa de errado, eu já sou a primeira a falar, olha, quer saber de uma coisa? Me desculpa. Você tem razão. Pronto. Você quebra a perna da pessoa. Se ela não se tocar que ela está errada, mesmo você pedindo desculpa, né, por algo que você não fez, porque você quis magoar, chatear, alguma coisa assim, mesmo que ela não se toque, que o erro tá da parte dela, o fato de você falar me desculpa, você quebra as pernas do outro. Não tem atrito. Por isso que falam, né, quando um não quer, dois não brigam. E é verdade. Conversando com o Uber esses dias, eu e meus casos de Uber, né, o menino virou para mim e falou assim, moça, ele deu uma freada no farol aqui perto, aí ele falou assim, desculpa eu frear assim,
Mas, nossa, eu fiquei até com receio agora. O cara atravessou do nada na minha frente. E como eu freiei, eu fiquei com medo dele sair de lá e vir aqui brigar comigo ainda. Sendo que foi ele que entrou na minha frente. A senhora viu, né? Eu falei, eu vi. Ele falou, tá vendo? Os outros erram e a gente ainda fica com medo por causa do erro dos outros. Eu falei, menino, não é medo, é prudência. Isso que você acabou de fazer aqui é prudência. Você está querendo evitar. Porque se fosse o outro mais estourado, batia na bunda dele lá e ainda falava para ele, ó, foi você que causou. Mas segundo as leis de trânsito, quem bate atrás é que tá o errado, né? Tem isso também. Mas de qualquer forma, o menino foi prudente. Ele não encostou no outro carro e tinha tudo para encostar, gente. Ele falou, a gente briga por nada no trânsito. Tudo gera uma briga. Então eu tô evitando. Eu falei, então, o fato de você evitar é sabedoria. Quando você evita os atritos, quando você procura fazer o bem, quando você deixa o seu melhor às pessoas, independente de como o outro vai receber, independente se vai te valorizar ou não. Aí já cai na conta do outro. O importante é a sua conta. Você, a sua floresta está bem cuidada, né? E cadê a outra parte aqui? Essa questão que ele falou aqui, né, da busca da perfeição. O espírito Eros escreve pelas mãos do Divaldo a mensagem, por fim a sabedoria. Então, um dos estágios mais difíceis que tem para um espírito é chegar nesse grau de sabedoria. Então, no dia a dia, você vai percebendo que você vai ganhando essa sabedoria, à medida que você vai sendo testado e passando nas provas, né? Vai exercitando, exige da gente exercício de fixação mesmo, contínuo. Não é algo que você aprende e já fica lá registrado, porque são tantas situações que vão te colocar em prova, então são vários exercícios de fixação. Mas lá no final é o que vai valer a pena, né? A nossa maior felicidade é quando a gente for uma pessoa mais sábia, que a gente consiga resolver as situações sem atrito, ainda sendo bom. Vocês veem aí pelos espíritos superiores, né, gente? O que eles aguentam das coisas que a gente faz de errado e são tão benevolentes. Eu fico imaginando o Gabriel, que não é um espírito tão superior, porque geralmente esses que estão ligados a nós, que estamos encarnados, eles não são tão superiores assim, mas tem um grau de conhecimento e sabedoria bem maior do que a gente. Eu imagino assim, como que para eles deve ser assim, né, horrível estar do lado de uma pessoa tão atrasada, que erra pra caramba. No mínimo, eles ficam o tempo todo lá, não, de novo não aprende, eu tô aqui intuindo, não me ouve, né? Eu imagino eles surtando, mas não deve ser assim, eu imagino errado, porque eles são benevolentes, eles têm sabedoria, no mínimo eles olham lá e falam assim, Senhor, tenha piedade, né? Se fosse a gente ia dar um jeito de dar uma paulada na cabeça, acorda, mas eles não, eles têm amor por nós, e junto com esse amor, vem o quê? As experiências que eles já têm. Eles também já passaram por tudo que nós estamos passando. Então, eles compreendem. Eles têm amor, eles têm carinho. Pelos nossos erros, pelas nossas falhas. E a gente não consegue ter esse carinho nem com a gente mesmo. Muitas das vezes a gente se pune. Tem gente se punindo tanto que está querendo até se matar. Tá aí o Setembro Amarelo, que esse mês passou voando, né? Não vi nem direito o trabalho sobre o Setembro Amarelo, mas enfim, o tempo tá doido. Eu tô achando o fim da picada que a gente já tá acabando setembro, mas em toda forma, foi criado o Setembro Amarelo para poder trabalhar na mente das pessoas, né? Essa questão do suicídio, de tanto que as pessoas se punem, que elas não aceitam seus erros, as suas falhas, as suas dificuldades, que elas querem acabar com a própria vida. E isso é o quê? Falta de sentido de viver. Falta de acreditar o porquê que está vivo. Não encontra um sentido, não entra na sua floresta de forma positiva para desenvolver as coisas boas que tem, porque todo mundo tem. Entra na floresta, fica na escuridão da sua floresta e só acha o quê? Cobra, lagarto, só acha coisa que vai machucar.
mas não acha coisas boas lá dentro. E lá dentro daquela floresta de todo mundo tem alguma coisa de bom. Sempre tem. Tem castorzinho, tem miquinho, tem coisas bonitas dentro da floresta, mas a gente acha justamente as coisas feias, as que machucam, as que doem. E às vezes são monstros que nós que mesmo criamos. Sabe aquela coisa de quando você entra num lugar escuro e você começa a imaginar? Você não tá vendo nada, mas você começa a imaginar. Tem muita floresta que a gente usa a nossa imaginação. A gente imagina monstros lá dentro, maiores do que nós não somos capazes de lutar com eles, de vencer. E são criações. Na verdade, eles nem estão lá. Então, que a gente consiga desenvolver um pouquinho de sabedoria, né? E em falar nisso, ele tem a poesia aqui, sabedoria. Vigia teus íntimos pensamentos. Reflete em cada gesto teus. Medita sempre buscando Deus. Assim evitará os sofrimentos, pois a vida é feita de momentos. E será feliz em cada um. Terás uma vida em comum e uma existência especial, porque o teu único ideal será sair do lugar comum. O que difere o sábio dos demais é pensar antes de agir, é em tudo parar para refletir e entender de Deus os seus sinais. Dessa forma será sempre capaz de vencer as provas dessa vida e formar uma alma enobrecida, repleta de luz e de amor. O sábio será sempre vencedor na chegada, na lida e na partida. Sabedoria é viver cada momento como um milagre que não se repete. É, em momento algum, estar inerte e sublimar cada pensamento. Ser um sábio é sempre estar atento para viver a vida com alegria. É estar com a mente em sintonia com o bem e o amor universal. Quando alcançarmos esse ideal, alcançaremos plena sabedoria. Que a gente chegue lá.